apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Quem é você? É Elias? Não sou. Você é o profeta? Não. Quem é você? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Eu sou a voz daquele que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então por que batizas, se não é o Messias, se não é Elias, se não é o profeta? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Tudo isso se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Caríssimos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, estamos novamente um diante do outro para meditar um pouco a palavra de Deus. Eu queria propor hoje, nesta reflexão, alguns procedimentos importantes para a nossa vida de fé. Na reflexão vamos perceber isso, tratar disso. Nós estamos nos preparando para a grande festa do nascimento do Senhor. Hoje, nesta reflexão, nós queremos compreender, continuando a reflexão do domingo passado, compreender a nossa permanência, seriedade, adesão, convicção e fidelidade ao Senhor. A exemplo do precursor, a exemplo de São João Batista. O Evangelho de hoje, dando continuidade à reflexão do domingo passado, nos fala exatamente desta figura, desta pessoa, São João Batista. Começa dizendo assim: surgiu um homem enviado por Deus e seu nome era João. Veja, o Evangelho começa com este texto: surgiu um homem enviado por Deus e seu nome era João. Homem de Deus, profeta. Na tradição nós compreendemos que São João Batista foi o último dos profetas, aquele que anunciou Jesus Cristo, mas o único profeta que mostrou o Cordeiro de Deus, que mostrou e apontou quem era o Messias. Nenhum profeta fez isso. Todos falaram genericamente, todos falaram da promessa de futuro, mas São João Batista foi aquele que apontou no seu tempo o Messias. Este trecho do Evangelho, exatamente por esta característica de São João Batista ser aquele homem contundente de apontar e mostrar o Messias, nele nós encontramos um pouco alguma confusão que permanece na história, e será assim até o final dos tempos. As pessoas se perguntam, como dissemos da outra vez, se perguntam: será que este não é o Messias? E começam a interrogá-lo, começam a apertar São João Batista para dizer, alguns até gostariam que ele fosse o Messias, para que ele dissesse que era o Messias. Vejam, irmãos e irmãs, a tentação, por assim dizer, de São João Batista. Ele poderia muito bem dizer: bom, todo mundo está achando que eu sou o Messias, então de fato eu sou o Messias.
faria alguma coisa indevida. Ele não era o Messias. Ele veio para dar testemunho da luz, não era a luz. E nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São João, e São João é próprio e muito minucioso para tratar com esses elementos. Jesus é a luz que ilumina todo homem. João Batista não é a luz, ele veio dar testemunho da luz. Ele veio apresentar a luz. Mais ainda, João confessou e não negou, diz o trecho do Evangelho, confessou e não negou. Eu não sou o Messias. Vocês estão achando que eu sou o quê? Elias, um dos profetas? Era isso que as pessoas pensavam? E ele dizia, não, eu sou apenas a testemunha. Eu sou aquele que veio antes, mas virá o Messias. João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Lembram-se que domingo passado nós dizemos de uma voz que clama no deserto. São João Batista, aqui pelo evangelista São João, é aquela voz que grita no deserto, ou seja, para ser ouvida, uma voz estrondosa, uma voz forte. Esta voz forte, no tempo de Jesus, porque São João Batista é contemporâneo, essa voz forte no tempo de Jesus incomoda a muitas pessoas, porque anuncia algo que está fora do esquema. Quem seria o Messias? O Messias seria um libertador que viria montado com o seu exército, montado num cavalo branco, um imperador que viria para libertar o povo de Deus da opressão do Império Romano. Era essa a grande esperança. É um rei Messias que virá para libertar o povo. São João Batista começa a anunciar a luz, começa a anunciar aquele que vai dar sentido às coisas, aquele que vai tratar em primeiro lugar dos mais pobres, aquele que vai curar as feridas, aquele que vai trazer paz, aquele que vai trazer segurança e identidade para o povo de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus, todo o povo de Deus esperava o Messias prometido, mas com essa característica de um rei Messias, para acabar com a opressão. E Jesus veio para formar o seu povo por dentro. A libertação que o Senhor nos traz não fica restrita à libertação política, econômica, social. Vai além disso. Aliás, a libertação econômica, política, econômica, social é muito pouco, é uma libertação pequena. Hoje acontece, amanhã não. Essas coisas variam de tempo em tempo. Agora, ser pessoa humana, filho e filha de Deus, herdeiro da promessa de Deus para todos aqueles que o seguem, homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus, isso não vem com a história, não vem com os nossos projetos humanos. Queridos irmãos e irmãs, se nós pudermos, neste período que nos resta ainda de preparação para o Natal, nos compenetrarmos da importância que nós temos, nós somos membros do povo de Deus. Nós não somos aventureiros na sociedade e nem estamos jogados no mundo. Nós temos um ideal, nós temos um futuro descortinado diante de nós. Nós temos que fazer este caminho, que nem sempre é compreendido. É um caminho, às vezes, exigente e às vezes até dolorido, mas é um caminho que nos leva a essa segurança, a essa identidade de povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio resgatar a nossa humanidade. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Nós estávamos no abismo e fomos elevados. O Senhor Jesus Cristo, com a sua vinda, dignificou a vida humana. Com o seu nascimento, ele transformou a vida humana naquilo que Deus sempre quis. Por isso Jesus é tido também como novo Adão, aquele
que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Era essa a intenção de Deus na criação do ser humano. O Senhor Jesus Cristo transforma a história humana desde o seu interior. Não transforma as coisas aparentes, transforma o interior da história, transforma o interior das pessoas. Por quê? Porque a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor. E amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, não é uma mensagem interesseira, pensando no bem limitado das pessoas, não, pensando na vida eterna, no bem eterno. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe essa promessa. Somos filhos e filhas de Deus, herdeiros de algo muito grande. Participamos já aqui desta esperança. E por isso vivemos de modo novo. Por isso podemos dar testemunho. Nestes últimos tempos, queridos irmãos e irmãs, os discípulos de Cristo nem sempre são compreendidos. Nós temos violências, perseguições, a nossa história atual dá conta dessas coisas todas. Cristãos, católicos que são perseguidos, igrejas que são queimadas. Mas por quê? Porque a humanidade perdeu o foco. Humanidade a gente diz genericamente, mas muitas pessoas perderam o foco da sua existência. O que vale na vida? O que conta na vida? Conta a supremacia, conta o poder econômico, o poder militar, o poder político. Deveria ser o outro. O que conta na minha existência? A felicidade e o bem do próximo. Aí então nós seremos testemunhas fiéis. Aí nós seremos a transparência do Cristo que veio para servir e não para ser servido. Do Emanuel, do Deus conosco, que quer nascer entre nós, quer estar conosco para nos garantir a vida e a liberdade de vida. Por isso, irmãos e irmãs, nós queremos hoje, neste dia, já chegando bem próximos do nascimento do Senhor, da festa do nascimento do Senhor, nós queremos agradecer a Deus porque Ele a cada ano nos concede a graça de chegarmos neste ponto, chegarmos neste momento, de preparar a nossa vida, de confrontarmos a nossa existência com a palavra revelada, de confrontarmos os nossos gestos, os nossos pensamentos, os nossos projetos com aquilo que recebemos do ensinamento da Igreja. Confrontarmos a nossa existência com a existência dos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. Hoje, queridos irmãos e irmãs, sintamo-nos todos agraciados por Deus. Nós queremos a bênção do Senhor para nós. Queremos a vida plena para nós. E, claro, isso tudo é extensivo aos nossos irmãos e irmãs. Não queremos só para nós. Isso vai também para os nossos irmãos e irmãs. Que nós sejamos um sinal grandioso deste amor sem medidas do Cristo que veio para nos salvar. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, Maria, cheia de graça. O Senhor está com você.